E pra ti, se o mundo te fizer cair. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Estamos nós aqui, né? Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui mais uma vez para falar de um Deus vivo que nos guia, verdade? Nos conduz em triunfo. Não podemos passar mais um sábado em nossa vida. Eu não falo de sábado literal, mas falo de um sábado Cristo, né, que é o nosso descanso em nossa realidade, e não podemos passar a cada dia, né, a cada dia um sábado em nossas vidas, porque nós nos renovamos nele, descansamos nele, vivemos por ele são todas as coisas, não é verdade? Preste atenção. Então, vamos compartilhar uma palavra nesta manhã de sábado literal, né? Literalmente falando, vamos adorar em espírito e em verdade, porque importa que nós venhamos adorar em espírito e em verdade. Então vamos mais uma vez, né, edificar uma palavra para estarmos assim prestando atenção na verdade do Deus vivo, na verdade, preste atenção, hein? Porque nós andamos em muitas verdades, mas às vezes é verdade terrena, na verdade, é verdade humana, mas nós precisamos, né, ouvir. Efésios 1,13, é nele que agora vós estáis, depois de ouvir a palavra, né? A palavra da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com quem? Com o Santo Espírito da promessa. Foi dito assim aos Efésios, né? Aqueles que estavam em concordância já com a graça de Deus que estava sendo implantada ali nas mentes dele, estava escrevendo, né? Porque a palavra de Deus neste novo vivo caminho é escrita em nossas mentes, não é mais na letra. Porque a letra mata, a letra foi no sacerdócio levítico. A letra mata, mas o Espírito nos vivifica. Então, vamos compartilhar alguns textos, né? Para nós estarmos assim compreendendo, né, mais, ou lembrando mais, não é verdade, sobre, assim, no profundo, sobre algumas passagens. E vamos começar aqui por Atos 16, versículo 31, que é muito falado, né? Aquele versículo 31 que a gente sempre ouve, não é verdade? Mas a gente não vai assim no profundo compreender um pouquinho, né? Um pouquinho a mais do texto, né? Nós ouvimos sempre dizer o versículo 31 que fala assim, ó, creia no Senhor Jesus e você será salvo, tu e a tua casa, né? Ouvimos muito esse texto. Mas não, hoje vamos agora dar assim uma pincelada, vamos assim, né? Porque o tempo nos é curto, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse texto para entendermos um pouquinho melhor, né? Para compartilhar, porque a palavra de Deus não é para nós reter para nós, né? Presta atenção, nós somos iluminados para iluminar, entendeu? Presta atenção, entendeu, menino? Então, sabemos que o contexto deste versículo, né? Creia em Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O contexto, sabemos que Paulo e Silas foi o quê? Açoitados e presos, né? Você, voltando aqui no versículo 19 de Atos 16, você vai ter ali o contexto. Eles dois foram açoitados e presos. Vocês leem
né, todo direitinho para poder compreender melhor. Porque o que nós queremos nos prender é sobre esse texto, né? O porquê deste texto: creia em Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então sabemos que, vamos aqui no versículo 25, que diz assim, ó: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros, né, de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Preste atenção. Então agora vamos entender o mistério. Então, preste atenção. Então agora vamos nos prender aqui sobre a conversão do carcereiro, né? Aquele que estava ali guardando, né, Paulo e Silas na prisão. Preste atenção. Então, versículo 21. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, preste atenção, hein, ia suicidar-se, ele ia se matar, ele ficou desesperado, porque ele era o soldado que estava ali guardando os presos, né? Preste atenção, ele estava ali, né, sobre a responsabilidade dele. Mas acontece que ele, ao despertar, os presos estavam soltos, né? Porque eles foram açoitados, estavam dentro da cadeia, mas ainda estavam aprisionados, né, pelas correntes. Preste atenção, hein? Mas Paulo e Silas gritou bem alto para ele, quando ele estava querendo se matar, né, o carcereiro. Aí o Paulo disse... Então o carcereiro, tendo pedido o quê? O Paulo disse para ele: não faça nenhum mal a si mesmos, né? Estamos todos aqui, ninguém fugiu. Paulo falou para ele, né, para o carcereiro. Porque o carcereiro ficou desesperado, porque certamente ele ia ser, né? Ele ia ser banido ali pelos seus líderes. Na verdade, preste atenção, hein? Porque ele era o responsável ali, né? Foi responsável de tomar conta. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, olha bem o que o carcereiro pediu. Luz quer dizer entendimento. Vamos entender? Entendeu? Quando o carcereiro viu o que estava ali acontecendo, Paulo falou: se acalme, né? Nós estamos todos aqui. Então, preste atenção. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Entendeu, menino? Porque estava ali na prisão. E prisão é o quê? Trevas. Entendeu? Então, trevas. Então, ele não tinha onde pegar luz própria para entrar nas trevas. Então, preste atenção, hein? Então, ele pediu luz, né? Literalmente, deve ter sido um lampião, deve ter sido... Mas, biblicamente, a palavra de Deus, né, é uma metáfora, é uma linguagem de figura. Tem que se entender espiritualmente, não somente literalmente. Entendeu? Me presta atenção, porque nem sempre o que nos passado literalmente é o que o autor e consumador de nossas vidas quer passar para nós. Então nós temos que entender a Bíblia espiritualmente. Presta atenção. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo, né? Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo, né? Porque eles tirou eles para fora da prisão e falou: o que eu posso fazer para me ser salvo? Porque certamente quando minha liderança chegar aqui, vai dar ruim para mim, né?
Vai dar ruim para mim e de repente até para minha família. Presta atenção. Aí é onde ele responde, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Entendeu? Creia no Senhor Jesus. Entendeu? Que esta liderança terrena pode vir querer acabar com a sua vida, mas, entendeu? Preste atenção, ele pode até acabar com o teu corpo, mas com a sua vida não, porque ele veio para trazer vida, a vida que foi perdida lá no primeiro Adão, mas ele é o segundo Adão que veio trazer vida, e vida e abundância. Preste atenção, hein? Então, preste atenção agora, no versículo 32, e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro. Eles pregaram a palavra, não ficou só ali falar, não, creia, ó, Jesus te ama, hein? Não, pregou a palavra, pregou a palavra. Olha o que nós falamos aqui no início, né? Efésios 1:13, é nele que agora vós estáis, depois de ouvir a palavra da vossa salvação. Aí, tendo nele crido, né, fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, ali o carcereiro ficou de butuca, entendeu? E de ouvidos bem abertos, ouvindo o que? A palavra, entendeu? E presta atenção. Então, é pela fé, né? Pela fé. Efésios 2:8 e 9, né? Pela graça sois salvo, é pela graça. E é mediante o quê? A fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí no versículo 9, não é por obras, não é por nada que tu faz, não é por religiosidade. Entendeu, menino? Presta atenção. É favor imerecido, é o amor de Deus. Entendeu, menino? Presta atenção. Foi cumprido o quê? João 3,16. Deu o Filho para quê? Para se conseguir o quê? A vida eterna, né? Leiam todo e prestem atenção no que está lendo, né? Glória a Deus, meu Deus. Então, presta atenção que nós estamos lendo aqui no 32. Então, naquela mesma hora da noite, naquela mesma hora, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Então, presta atenção. O carcereiro não somente ouviu, né, a promessa de que seria salvo, mas ele se manifestou em atitudes. Lavou as feridas, né? Lavou as feridas deles, cuidou deles. Tá entendendo, menino? Não é só falar Jesus te ama. Entendeu? Presta atenção. Estamos aqui, né, nessa passagem, lembrando, né, daquela passagem do samaritano, né? Passou para lá para abrir o culto, mas deixou o samaritano lá, né? Eu não posso, é ordem de decência, eu tenho, né? Sempre eu, né? Eu tenho, eu faço, eu sou, né? Tu é vaidoso, soberbo, entendeu? E desobediente, né? Porque a palavra de Deus veio nos ensinar o que? A salvar, a libertar. Isaías 61, ali, aquele Messias, era promessa para quê? Para libertar os cativos, né? Então nós deixamos muitas das vezes a palavra de Deus para viver tradição de homens, né? Costumes terrenos de povos, né? Costumes de vovó do passado, que aprendiam que era assim, que tem que ser assim. Eu sou assim, eu nasci assim, eu aprendi assim, e eu vou ficar assim. Não! É nele que agora vós estáis depois de ouvir. E é só depois de ouvir que nós nos damos oportunidade de mudar, de transformar a mente, não é verdade? O culto racional, lá que está lá em Romanos 12, é o quê? É o ouvir. Se você não ouvir, não há possibilidade de você se transformar para depois, pela palavra, outro venha se transformar. Entendeu, menino? Porque nós não temos
nada de nós mesmos para oferecer a ninguém. Não é verdade? Não é nós mesmos, só a palavra que limpa, a palavra que consola, a palavra que edifica. Entendeu? E a palavra que exorta, né? A palavra que exorta, o que é exortar? Exortar é animar, presta atenção. Não é? Entendeu? É animar. No mundo tereis muitas aflições, mas tem de bom ânimo, disse o rei. Entendeu? Então, quando nos induz dizer, tem que ganhar almas para Jesus. Nós não ganhamos almas para Jesus, porque as almas já são de Jesus. Entendeu? Se nós pararmos de respirar, nós vamos ver de quem é a alma. Entendeu? Presta atenção. Então, o que nós fazemos almas com as outras almas? Nós não ganhamos almas, porque as almas já são, né, do Deus vivo. Ele é o nosso fôlego de vida. Não é verdade? Está escrito lá na criação. Aí ficamos o que? Almas viventes. Por ele, né? Pelo fôlego de vida que é ele em nós. Mas o que temos que fazer? Sair, né? Porque a igreja é o quê? É ir para fora, não é chamar para dentro. A verdadeira igreja do Deus vivo, né? Então temos que ir para poder animar as almas. Nós somos almas que temos que animar as outras almas, animar, fortalecer na fé. Entendeu? Levar ânimo, tem de bom ânimo. Então é isso, nós não ganhamos almas, nós animamos-nos, né, uns aos outros, nós animamos as almas. Porque muitas desfalecem na fé, né? Muitas estão dispersas da fé. Muitas estão até vivendo de fé, mas só da fé que está escrito, da mulher do fluxo de sangue, né? Da fé de fulano, de ciclano, mas nunca da sua própria fé, não testemunha a sua própria fé. Não tem um legado para deixar, porque viveu da fé da mulher do fluxo de sangue. Eu, por muito tempo, às vezes ia aqui e ali, eu via pregações diversas, né, há quase 30 anos atrás, no início, e eu pensei que a Bíblia só tinha isso, né, a mulher do fluxo de sangue, até às vezes ele tinha a mulher da botija lá também, né, de encher as botijas de azeite lá, os vasilhames de azeite. Eu pensei, entendeu, por que só falavam ali da mulher do fluxo de sangue? Beleza, né? Depois de vários períodos de estudos, né? Depois de fazer, né, um seminário, a gente vai acrescentando conhecimento, não é verdade? Mas quando nós temos boa vontade, né? Vontade de quê? De crescer, porque tem muita gente que, paralisa somente na palavra do Senhor, é meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece, mas não vai lá no profundo do texto para conhecer e entender o contexto, porque texto sem pretexto, sem o contexto é pretexto para heresia, não é verdade? Preste atenção. Então nós temos aqui esse entendimento, né? Que ele limpou ali os açoites dele, limpou as feridas, não é verdade? Paulo e Silas, entendeu? Porque ele entendeu o que estava acontecendo ali. Muitas das vezes nós vemos a manifestação de Deus ao nosso redor, mas a gente não compreende, né? E muitas das vezes também nem acontece. Não é verdade? Aí muitos atribuem a falta de fé. Não! É porque às vezes quando tu recebe a bênção de Deus, atribui
a homens, atribui a sistema, atribui a fulano, atribui a ciclano, não é verdade? Vai subir escadaria, vai não sei aonde, né? Estou lembrando de Jeremias 23, versículo 16, que Deus fala assim: acaso eu sou Deus apenas de longe? Não sou também de perto? Então ele está onde tiver 2 ou 3 ou mais e no nome dele. Jesus disse, não é verdade? Ele pregou isso. Então vamos aqui concluir esse raciocínio deste versículo que sempre ouve, não é verdade? Não ouvimos, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então lembre-se que aqui não é o ressuscitado. Quando Paulo está falando aqui, creia no Senhor Jesus, está falando naquele profeta, né, que se manifestou, o verbo se fez carne e habitou ali com eles, né? Entendeu? Me presta atenção? Então Paulo estava falando com ele, porque Paulo recebeu a revelação, não é verdade? Presta atenção, do Cristo ressuscitado, que era a luz. Mas aquele carcereiro não conhecia o Espírito Santo de Deus, não conhecia Cristo, o resiliente de Jesus de Nazaré. Não, ele só conheceu o profeta Jesus de Nazaré, né? E era assim que eles eram perseguidos, não é verdade? Porque eles não creram, né, que aquele Jesus realmente era o profeta, não é verdade? Era o Messias esperado. Mas ali o carcereiro acreditou, né? E então preste atenção no versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, tá entendendo? Ele teve confiança mesmo. Ele levou-os para casa. Não somente ele ficou ali, se acovardou, não. Ele ouviu a palavra e ele teve confiança mesmo, né? A fé de Hebreus 11. Versículo 1, né? A fé, a certeza é a convicção daquilo que nós não estamos vendo. Entendeu? Daquilo que nós não estamos vendo, mas nós cremos. Então foi essa fé do carcereiro, não é verdade? Largou e não deixou eles ali, não limpou os feridos e levou eles para casa, concluído, né? Levou eles para a sua casa e deu-lhes o que? De comer, cuidou deles, entendeu? Diferente daquele povo daquela passagem, passou o levita, passou o sacerdote, passou isso, passou fulano, ciclano, viu o samaritano ferido ali, mas não parou, porque tinha horário de abrir o culto, tinha ali o pregador, era o levita, né? Aquele que ia cuidar do culto, que ia fazer, cantar. Entendeu, menino? Presta atenção. Não parou. Qual é a religião? A religião de Deus, né? Tiago pregou ali para as 12 tribos, né? O que era a religião de Deus, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Leiam lá. A religião de Deus é assistir. Assistir os desamparados, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Entendeu? Me preste atenção, vai entendendo o mistério. Então vamos finalizar esse raciocínio. Então, levando eles para a sua própria casa, né? Deu-lhes de comer e com todos os seus manifestavam que grande alegria por ter crido em Deus. Entendeu, menino? Então, quando você ouvir este texto, né? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, porque durante muito tempo eu ouvia, mas não entendia, né, o sentido, porque no sentido que nos era passado assim, né, por cima, era como se fosse creia em Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, vai pro céu, tocar flauta. Entendeu? O meu raciocínio era só esse. Creia, venha, no caso passava assim, creia no Senhor Jesus, né? E venha para a igreja, faz, entendeu? E você creia no Senhor Jesus, aceita Jesus, né? Que eles falam aceita Jesus, né? João 15,16 fala que não foste vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi.
e os designei que vai dê frutos, e o fruto permaneça. Entendeu? É porque o homem, a gente às vezes não entende, né? O homem às vezes até quer explicar, mas a gente é que não entende, né? Presta atenção, hein? E o vosso fruto permaneça. Qual fruto? Né? Presta atenção. Muitas das vezes eu fui induzida a entender que dar fruto é as obras, né, da comunhão da igreja, dar frutos, chamar pessoas para minha comunhão, para o lugar da minha comunhão, da minha comunidade. Não, dar frutos, está lá em Gálatas 5, versículo 22, dar fruto é se converter de verdade, entendeu? É eu sair do caráter humano, terreno, para o caráter do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele falou, não foste vós que me escolhestes, né? Não, foi eu que vos escolhi e escolhi para que vocês, e designei para que vocês vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Entendeu, minha? Presta atenção, dê fruto e o vosso fruto permaneça. Qual é o fruto? Né? Domínio próprio, né? Amor. É só lá, vocês pegam lá e leiam, entendeu, minha? Presta atenção. Então, nós temos que ter a moderação, né? A caridade, tirar de nós, né, a vaidade, a soberba, que está lá no versículo 19, tudo que não provém do Espírito Santo de Deus, porque nós só podemos dar, compartilhar, biblicamente falando, aquilo que nós temos, né? E não vamos nós compartilhar coisas humanas, coisas da carne. Temos que compartilhar coisas do Espírito Santo, do fruto, daquilo que vem. Fruto quer dizer daquilo que vem, né? Daquilo que vem do Espírito Santo de Deus. Entendeu, minha? Presta atenção. Eu lembrei de João 15,5, que fala assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Não é verdade? Quando realmente nós somos designados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, quando nós somos soberbos, vaidosos, né? Queremos viver pela carne, fazer pela carne, entendeu? Receber honras pela carne, aí é outra história, não é verdade? Aí é esse que fala, ó, menina, o sacerdote, eu vou lá, entendeu? Eu não posso parar aqui para te atender, porque eu vou, entendeu? Eu sou gravata, eu sou saiona, entendeu? Me presta atenção, eu sou poderosa. Poderosa por quê? Quem o poder, que poder é esse? Entendeu? Tu pode o quê? Muitas das vezes tu não pode nem levantar de manhã, sai por aí mancando, cheio de dor, tu pode o quê? Entendeu? Quem fortalece é Deus, presta atenção. Então, esse raciocínio parou. Então, quero ainda continuar, antes de finalizar, compartilhar mais um pouquinho, né, sobre mais algum outro texto, né, falar sobre mais alguma coisa. Entendeu? Me presta atenção. Nós vamos estar lendo Efésios 3, né, para finalizar. Mas antes quero falar para vocês de lembrar já aqui nesta palavra, né, do que é o Evangelho para nós hoje na nossa realidade, né? Muitas das vezes a compreensão nos que há vários evangelhos, né? Até na Bíblia mesmo a gente às vezes falamos o Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, de Marcos. Mas acontece que o Evangelho, né, se resume em um estatuto espiritual, entendeu? Então, quando se fala Evangelho de fulano, Evangelho de ciclano, se fala assim, do estudo, da compreensão de fulano, do que fulano passou. Por exemplo, Mateus, né? Evangelho de Mateus. Não, Evangelho de Mateus é boas novas? Não. Evangelho de Mateus fala sobre o quê? Sobre a genealogia dos judeus, não é verdade? Lucas, a Evangelho de Lucas, entendeu? Nós fomos habituados a falar assim, mas não é Evangelho. Ele ali é as boas novas do reino de Deus? Não. Ali Lucas não conheceu nem Jesus, entendeu, minha? Presta atenção. E ali
ele fez um estudo para levar para o seu líder grego, ele era grego, né? E ali queria compreender a história daquele profeta, né? Então preste atenção. Então ele foi assim, feito uma pesquisa, é só você ler ali o início do livro de Lucas e o início do livro de Atos dos Apóstolos, né? Que é Lucas também que escreveu. Então a intenção foi fazer claro que, né, Deus não dorme. A intenção é chegar na nossa realidade e a compreensão, mas temos que entender que não é evangelho, porque ele é uma pesquisa que ele mandou para quem? Para Teófilo entender, entendeu? Agora eu vou resumir, entendeu? Me presta atenção, ele era a cultura, né, dali dos judeus, entendeu? Então Lucas foi levado a fazer um apanhado para levar para a compreensão dos gregos, entendeu, menino? Preste atenção, e foi através dos gregos, entendeu, menino, que trouxe, não sei se é bom, se é ruim, eu sei que o Novo Testamento, né, Novo Testamento, ali, assim, a transição, né, da palavra do Novo Testamento chegou pelos gregos, né, a palavra grega, preste atenção. Muitas das vezes até tem vários sentidos do Mateus 7, versículo 22, tem vários sentidos, entendeu? Mas um deles era por isso, porque eles, na verdade, acreditavam, não eram monoteístas, né? Na verdade, eles tinham um pezinho politeísta. E então eles viviam muito das vezes na cultura ali grega, né? Dos gregos ali. Entendeu? Presta atenção, muitas das vezes por isso que foi falado. Esse é um motivo, não é todos, é só esse motivo. Mas por isso foi falado, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu fiz maravilha no seu nome, eu curei no seu nome, fiz isso, aquilo outro no seu nome. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Por quê? Porque na verdade eles acreditavam, né, na mitologia grega. Mas isso aí é uma outra história, né? Depois outro vídeo. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas o que eu quero se prender aqui, que nós aqui vamos estar lendo Efésios 3, né? E traz para nós, né, a palavra que nós, trazendo para a nossa realidade, que é o que interessa, muitas das vezes, como aquele povo do passado, né, acabamos, às vezes nos parecemos o que? Anticristo. O que é anticristo? Anticristo é o que? Porque acaba sendo contra a palavra real, não é verdade? Muitas das vezes, né, o homem quer viver de tradição, de costumes humanos, e quando às vezes nós trazemos à memória a palavra verdade, que é a palavra da aliança que Jesus deixou, que é a graça de Deus, né, para poder entender, né, a última e sétima dispensação, porque o homem foi governado por dispensação, começou lá na inocência, né? Pode ser outro vídeo, entendeu? Então quando Jesus veio, ele veio na quinta dispensação, que era a lei. E ali Jesus Cristo ressurreto, né? Ali pela graça sois salvo, trouxe a aliança eterna, que é a graça de Deus. E a aliança da graça é o evangelho eterno. Depois disso, entendeu? É o evangelho eterno. Agora que você tem que prestar atenção, né? Então ali quando na lei ali trouxe o evangelho, o caminho, a verdade e a vida, presta atenção, hein? O caminho, a verdade e a vida para os judeus, né? Tanto é que foi mandado pregar só para eles. É só você ler Mateus 10:5, Mateus 15:24, entendeu? Aquele caminho, porque ele era o Messias revelado. Então eles estavam ali presentes com ele, precisavam acreditar, né, que ele era realmente o Messias, né? E ele não acreditou, todo mundo sabe da história. Preste atenção. Então,
nós temos que entender que em Cristo nós não vivemos o caminho, a verdade e a vida. Nós vivemos o novo caminho, né? Presta atenção, vivemos a novidade de vida. E essa novidade de vida veio através do Evangelho eterno. Não da lei. Nós não temos nada com a lei, nada, a tradição, costume, tudo que está escrito de Malaquias para trás, não temos nada com isso. Entendeu, menino? Presta atenção, hein? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, que nós tratamos como evangelho, já falei aqui, né, resumidamente, ali o Marcos, que era o mesmo João Marcos, né? Então já falei que João, como ele assinou como Marcos, ele ali, Marcos, Lucas e Mateus, então são os evangelhos o que? Sinóticos, né? Porque traz apenas a história, não é verdade? Presta atenção, do Jesus de Nazaré, o Jesus filho do homem. Agora, João Marcos, quando ele assina o Evangelho de João, e também 1 João, 2 João, 3 João, ele está ali passando para aqueles da circuncisão, né? Assim, a transição. Aí sim, ele fala não somente do Filho do Homem, mas fala principalmente do Filho de Deus. Entendeu, menina? Presta atenção. Quando você chega lá no capítulo 21 de João, ali é o ressurreto já ali recomendando, falando com Pedro, porque quando ele era filho do homem, ele edificou a igreja da circuncisão, né, a Pedro. Entendeu, minha? Presta atenção. Mas a igreja da incircuncisão foi assim, né, aquele dado a Paulo, não é verdade? Presta atenção. Então, vou até ler aqui um pouquinho para poder entender. Eu até escrevi aqui assim, ó, presta atenção, olha. Como Moisés, né, ó, presta atenção, ó, Paulo morreu no ano 67, né, e a promessa da transição foi assim consumada no ano 70, entendeu? Que no caso o Filho do Homem, né, ali consumou, a transição foi da cruz até o ano 70. Por quê? Porque no ano 70 foi a parousia, foi onde foi o templo que não ficou pedra sobre pedra, como ele pregou em Mateus 24, entendeu? Porque era preciso o templo físico ser derrubado, a profecia de Jesus ser cumprida para se estabelecer o reino de Deus. Presta atenção, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Porque o Jesus, ele entregou o reino ao Pai, entendeu? Ele entregou o reino ao Pai, é só vocês lerem, que não dá para ler tudo, João 17 todo, entendeu? Ali no versículo 17, ali ele fala, né, ali entregando o reino ao Pai, ele fala, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade, entendeu? Me presta atenção. Então, ele entregou o reino. Agora vem um entendimento, uma luz na sua mente para que vocês guardem. Então começamos, né? Na primeira dispensação foi lá a inocência, né? E vocês vão de outro vídeo aí, são 7 dispensação, entendeu? 7 dispensação. Então falamos que Jesus de Nazaré veio na quinta e trouxe a sexta, que é a graça de Deus, que é a aliança eterna, que é o evangelho eterno. Para quê? Essa novidade de vida é para entrar o quê? No reino de Deus. Não foi isso que a promessa que ele falou, né? Até falou lá em Mateus 7, 22, que falou assim, no 21, do 23, isso, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Então ele estava trazendo a sétima, ele estava anunciando a novidade de vida no evangelho eterno. A novidade de vida que é o quê? A consumação. A sétima dispensação. Que é dispensação? Modo de Deus governar a sua criação. Então ele governou por 7 dispensações. Então estamos nós aqui, né? Para entendermos que estamos
na 7ª dispensação e temos que ser iluminados para abrir os olhos dos outros nesta dispensação. A graça foi a 6ª dispensação, que é o Evangelho eterno. O Evangelho é o que? As boas novas, né? É aquele que introduz. Presta atenção, hein? Então eu escrevi: Paulo morreu no ano 67. Como Moisés, ele não foi o quê? Enviado para ver a glória de Deus, né? A glória de Deus como humano, né? Presta atenção, hein? Né? Como Moisés, ele foi, lembra? Moisés, né, quando foi para levar para atravessar ali o Jordão, mostrou para ele tudo aquilo, né? A terra que manava leite e mel, mas ele não entrou, não é verdade? Porque ele foi chamado para guiar o povo, mas não para ser adorado pelo povo. Se ele atravessa, ele ia ser adorado, não é assim? As coisas acontecem, tu vai adorar outro, vai, entendeu? Jesus, tu é abençoado e você atribui a homens, atribui a lugares, né? Às vezes atribui até o diploma, entendeu, menino? Presta atenção, vou continuar aqui o negócio. Paulo morreu em 67. Então, como Moisés não foi enviado para ver a glória como humano, né? Como humano, ele fez parte o quê? Na redenção, aleluia, na redenção do homem. Moisés, né? Ele foi chamado para guiar o povo na velha aliança, não é verdade? Na velha aliança, lá na lei, presta atenção, hein? Agora, Paulo, né? Paulo veio o quê? Na graça ele veio para anunciar o que? As boas novas, a novidade de vida para a nossa realidade, entendeu? Para a realidade dos incircuncisos, né? Isso aí vocês entendem, se vocês depois vai lá e lê todo Gálatas 2 também, tá? E Gálatas 3, presta atenção, hein? Presta atenção. Então, Paulo trouxe o quê? A nova aliança. Ele foi ministro o quê? Da nova aliança. Eu vou aqui ler, menino, rapidão, para a gente estar entendendo essa visão. Vocês, aqui em 2, eu não vou ler todo, claro, né? Vou dar, deixa vocês anotarem aí. Fica em 2 Coríntios, capítulo 3, né? Que o cabeçalho fala assim, ó: a excelência do ministério da nova aliança. Se é para nós andar na velha aliança, que é lá na lei, né, na história, como edificação, como doutrina de Malaquias para trás, para que trouxe a nova aliança? Entendeu, menino? Presta atenção. Também estou lembrando aqui rapidamente, quiser, anotem aí, Hebreus 7, a partir do versículo, acho que 12. Lá está falando, mudou o sacerdócio, mudou necessariamente é preciso mudar tudo. Presta atenção. Que o povo ele quer levar as escrituras como doutrina, não, é como história, contexto, presta atenção. Então vou ler só um pedacinho aqui, no capítulo 3, do versículo 4, que diz assim, ó: e é por intermédio de Cristo que tenho tal confiança em Deus, Paulo falando, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora eu vou ler até o 7, vocês lêem todo, hein, tá? E se o ministério da morte, tá vendo? A lei era ministério da morte. E muitos querem edificar palavras para a nossa realidade pelo ministério da morte. Jesus já deu vida, vida e abundância, aleluia, já trouxe vida. O último inimigo a ser vencido, né? Foi a morte. 1 Coríntios 15, vai lá, a partir do versículo 50. Entendeu? Então presta atenção. E se o ministério da morte, gravado com letras, né, em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos
de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então aqui o verbo será, porque realmente tudo aconteceu no ano 70, já falei que ele morreu em 67, então por isso o verbo será, mas nós já estamos depois, entendeu? Aí para entender, aí vocês vão aqui no versículo 13, que fala assim, ó, e não somos como Moisés, Paulo falando, tá vendo? Moisés foi o condutor da velha aliança, mas Paulo que é o condutor da nova, entendeu? Não queira conduzir, né, os da graça do evangelho eterno por contexto, por Abraão, Sansão, Davi, mas, entendeu? Presta atenção, hein? Aí ele diz assim, ó, 13, e não temos 13, e não somos como Moisés, né? Nós que estamos pregando a graça, não somos como Moisés, entendeu? Presta atenção, aquele que conduzia pela letra, entendeu? Presta atenção, que só ele recebia, né? Para poder levar, presta atenção, para Arão, né? Pregar. Presta atenção, vou ler aqui, para compreensão. Estou lendo 2 Coríntios 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem o quê? Na terminação do que se desvanecia. Eu quero que preste atenção, hein? Versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram. Olha Paulo falando, pois até ao dia de hoje, mera coincidência, né? 2000 anos atrás, mera coincidência hoje também, presta atenção. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, né? Leia aí, abre aí Malaquias, abre aí Deuteronômio, abre aí não sei o que tem. Vamos falar de Abraão, vamos falar de Êxodo 12. Presta atenção, hein? Então, quando eu só estou lendo a Bíblia, entendeu? Não é outro evangelho, né? Como está lá escrito em Gálatas 1, vai lá, eu adoro aquela palavra também, Gálatas 1, versículo, é todo lá, Gálatas 1, entendeu? Principalmente o versículo de 6 a 10, entendeu? Não é outro evangelho. Aqui, ó, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Porque quando você fala como doutrina, né, coisas de Moisés, coisas de Malaquias para trás, o véu então permanece. Aquele véu que na cruz foi rasgado, entendeu? Quando você fala coisas das Escrituras como doutrina, como história, beleza. Como é doutrina, você está costurando o véu que Jesus rasgou, entendeu? Porque pela velha aliança precisava o quê? Eram os sacerdotes que pagavam, ia lá no Santo do Santo, né? Tinha os intercessores, mas Jesus rasgou o véu. Nele temos livre acesso ao trono da graça, ou não? Entendeu, menino? Presta atenção. Então, quando nós queremos pregar doutrina antiga, como da nossa realidade, estamos costurando o véu. Está escrito, só estou lendo a Bíblia. É que muita gente esquece de ler aqui, né? Está cauterizado a antiga aliança, costumes, tradição. Então, 14. Mas, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Não que lhe sendo revelado que em Cristo é removido.
que em Cristo foi removido. Romanos 10, versículo 4, o fim da lei foi Cristo. Entendeu? Você lê do 1 ao 4, Romanos 10. Entendeu, me presta atenção. Agora presta atenção aqui no versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Coração é mente, hein? Presta atenção. Presta atenção. Agora, versículo 16, para fechar esse entendimento. Quando, porém, Paulo disse, quando, porém, algum deles se converte realmente ao Deus vivo, o véu lhe é retirado. Aleluia! Entendeu, menino? Que querem trazer templo de Sansão, templo de não sei de quê. Menino, presta atenção. Isso aí é véu. Véu o quê? Carnal. Entendeu? Porque qual foi o véu que foi rasgado na cruz? Né? É o véu da origem carnal. Jesus era o filho do homem, filho de Deus, não é verdade? Presta atenção. Na cruz ele rasgou o véu da origem carnal. Ali em diante ele era o filho de Deus, o glorificado. Entendeu? Porque depois da cruz, o que aconteceu? Ele voltou, mas até hoje não perceberam que ele voltou e voltou glorificado. Entendeu, menino? Cadê lá o pessoal do caminho de Emaús? Entendeu? E vários, 500 pessoas, muita gente viu, entendeu? E ele viu ele o quê? Sem ser filho do homem, sem ser na semelhança de homem, né? Claro. Entendeu? Mas aí vocês lêem, depois a conclusão iria ser na derrubada do templo de Jerusalém, porque naquele período, todo o tempo aqui, até o livro de Hebreus, todo o tempo aqui, o templo de Jerusalém ainda estava, né? A profecia está lá em Apocalipse, né? Do templo já, como seria quando o templo fosse derrubado, está lá em Apocalipse 21 todo, né? Presta atenção, e 22, entendeu? Agora, quando seria, o que seria acontecendo? Você lê na revelação que foi dada ali no início, né? Dada em espírito para quem? Para João, para aquele que era o único apóstolo que iria ver a conclusão, né? É só você ir a João capítulo 21 ali, vai ver aquela conversa dele com Pedro e João ali, ele seria o único apóstolo que iria ver, né, Jesus na sua glória, entendeu? Concluir a transição, entendeu? Vivia em glória, né? João viu milhares e milhares, é o único apóstolo, né? Você lê lá, que ali está escrito, que Pedro até reclamando, né? De por que João seria o único que ia ver, né? E Jesus ali no capítulo 21, versículo 21, ali diante do Evangelho de João. Aí, né, o ressurreto fala assim, ó, se eu quero que ele esteja vivo quando o Filho do Homem vier, quando eu vier, o que você tem com isso, Pedro? Entendeu? Então, João tá aí? Então, em Mateus 16, versículo 28, também ele fala, né? Que muitos que estavam ali com ele, o Filho do Homem ali está falando, muitos que estavam com ele ali iria ver, né? Eles em glória, entendeu? E Apocalipse 1, versículo 7, ali ele está na revelação a João, ele está falando que quando ele viesse, todo olho ia ver, né? Toda língua ia confessar, né? E qual língua que ia ver, que ia confessar, e todo olho ia ver? O que? Todo olho dos judeus, todos aqueles que, né? E aí está escrito lá nesse versículo, até aqueles que ultrapassaram, né? Aqueles que botou coroa de espinho, aconteceu com Jesus. Jesus fez questão que eles iriam ver ele voltar em glória, e voltou, mas muitos não acreditou, né? Presta atenção, o Rei dos Reis, né, cumpriu tudo aquilo e assim entrou no reino de Deus e deixou essa incumbência para nós falar do reino de Deus, que é a 7ª dispensação que nós viemos. E eu acho que eu vou finalizar com um pouquinho, só lendo aqui, né? Que vocês anotem aí que os inimigos de Deus, vocês leiam aí em Filipenses, quem são os inimigos de Deus? Vocês leem Filipenses 3, a partir do versículo 17, que vocês vão ver, né? Leia do 17, né? Até o fim, que vocês vão ver quem é o inimigo de Deus.
Entendeu, menino? Quem são nossos inimigos? Entendeu? Quem é o nosso inimigo? É que todos aqueles, está escrito aqui, que são aqueles que são inimigos da cruz, né? Jesus já falou, está consumado, mas aí eles ficam inventando que tem que ser e assado, são o que? Anticristo, inimigo da cruz. Preste atenção, hein? Então, finalizando esse nosso vídeo aula hoje, né? Quero compartilhar Efésios um pouquinho. Vocês leem o Efésios 3 todo, mas eu vou ler só um pouco, né? Que diz assim, ó, a vocação, né, dos gentios, né? Que somos todos aqueles que não eram da circuncisão, não era judeu. Você é judeu? Você é Israel? Você é hebreu? Não é. Entendeu? Então aqui para nós, entendeu? Presta atenção. Que Paulo, já lemos, né? Ele foi assim o enviado do evangelho, né? Do mistério do evangelho, dessa aliança para nós, do reino de Deus, o reino espiritual. Entendeu? Presta atenção. Então vamos falar aqui, presta atenção. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação, tá vendo? Dispensação é aliança. Da dispensação, que é da graça, que é a sexta. Se é que vocês ouviram, entenderam? Presta atenção. Da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, tá vendo? A nova aliança, entendeu? Não é o evangelho, não é o evangelho de fulano, evangelho de ciclano, não. Presta atenção, entendeu? Isso foi título dado àqueles livros, entendeu? Mas lembre-se que Mateus, Lucas e Marcos e João são livros também históricos, né? É o livro ali que está na transição do Filho do Homem para o Filho de Deus, né? Mas faz parte o quê? Da história, entendeu? O verdadeiro evangelho vem o quê? Vem para a nossa realidade, entendeu? Pelo ministério o quê? De Paulo. Eu tenho que ir aqui, ai meu Deus, uma coisa leva a outra, né? Eu tenho que ir aqui rapidão, para vocês entenderem. Lá no 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, rapidinho. 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11. Vocês leiam aí, rapidão. Olha bem o que Paulo fala aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. 11. Porque ninguém, o que é ninguém? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Então, na graça, não tem outro fundamento, não tem Abraão certo, entendeu? Não tem Sansão certo, fulano, ciclano, Moisés, fulano, ciclano, entendeu? O fundamento é Cristo, o fim da lei é Cristo. Então nós temos que, neste evangelho da graça, pregar o que é o reino, porque foi isso que Jesus veio trazer, o reino de Deus. E ele entregou, já falamos sobre isso no início né? Ele entregou ali em João 17, é só entender ali, né? Que ele entregou todos, né? Ele até falou no versículo 14, por ali, ele falou, Pai, eu não quero que os tire do mundo, né? Esses que é revestido como carne, entendeu? Que somos aqui enviados, fomos aqui enviados para dar frutos, para falar do caráter de Deus, né? Aí ali em João 17, 14 em diante, ele falou assim, ó, Pai, eu não quero que os tire do mundo, eu quero que os proteja do mundo, porque eles não são do mundo como eu também não sou, entendeu? Por que nós não somos do mundo como ele também não é? Só você ler lá, Hebreus 2, versículo 14, entendeu? Estamos aqui na terra revestido de carne, mas nós somos o quê? Nós já existimos antes da fundação do mundo. Presta atenção, é só ler Efésios 1 todo. Aleluia. Então, entendeu? Presta atenção. Então, temos que compreender. Então, voltamos aqui para Efésios 3, aí versículo 3. Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco. Aleluia. Tá vendo? O mistério só foi dado a Paulo.
entendeu? Da sétima dispensação, que é a eternidade, né? Presta atenção, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, né? Resumidamente, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, né, os seus separados, né, apóstolos e profetas, pelo Espírito. Então quem te consagra, entendeu? Tu já nasceu consagrado, Efésios 4:11, entendeu? Os dons é dado por Deus. O homem que pega os dons e se intitula, faz título, entendeu? Não é homem te consagra coisa nenhuma, tu já nasceu consagrado. Presta atenção, é só tu pregar a palavra em tempo fora de tempo, né? Leia lá, 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Então, 6, o mistério é que os gentios, né, que somos nós, fazemos parte, né, são o quê? Co-herdeiros, membros do mesmo corpo, entendeu? Então nós fomos enxertados no amor da cruz, só através do Espírito fomos enxertados nesse reino de Deus, porque não fizemos parte daquela aliança, né? Ali foi entregue, em João 17, o reino de Deus, nascemos no reino de Deus, aleluia. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes, né, da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, né, da novidade de vida, da boa nova, do qual fui constituído ministro, né? Lemos agora, 1 Coríntios 3, 10 e 11. Pode lançar outro fundamento. 7. Ministro do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. Não é título, gente, é dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então eu vou ficar por aqui, mas vocês, pelo amor de Deus, leia todo Efésios 3, entendeu? Tá entendendo? Deu para entender alguma coisa? Eu espero que vocês venham a comentar nossos vídeos, né? Falar se está sendo claro ou não, porque nós apenas lemos a Bíblia, lembramos de versículos e, né, à luz do Espírito Santo, de muitos versículos fica esquecido. Que a gente, na correria da modernidade da vida, às vezes ficamos em textos isolados e às vezes queremos passar coisas da nossa mente, da nossa vida, queremos compartilhar com os irmãos a nossa vida, a nossa experiência, muitas das vezes até a nossa fé, né? A razão da nossa fé. Mas acontece que nós temos que falar a razão da nossa fé não por coisas terrenas, mas pelo Espírito Santo, né? Nós temos que recomendar, entendeu? Presta atenção a entender o que? A luz, né? E ser guiada por ele, não é verdade? Presta atenção, hein? Paulo, ele encontrou foi com quem? Com a luz, né? Atos 22, versículos 6 ao 9, vocês vão lá e leem, né? Então, a luz, então nós não somos guiados por carne, somos guiados, o quê? Pela luz. E vamos aí dar um tempo mais para frente, fazer mais também uma palestra sobre, né, igual a esta, falar sobre a luz. É muito importante entender no profundo o que é a luz em nossas vidas. Entendeu, minha? Preste atenção, hein? Então, um beijo no coração. Até o próximo aula ao vivo, né? Então, vídeo aula, e vamos compartilhar com outros para que outros venham, né, fazer parte desta comunhão, não é verdade? Preste atenção e se inscreve em nosso canal, pode estar no nosso canal, também participe aqui também nessa plataforma, enfim, vamos fazer parte, né, desta nação, porque agora não é igreja, é nação.
entendeu? Nação forte, né? Exército forte, do qual o único general é Cristo. Tá bom, menina? Presta atenção, um beijo no coração e até o próximo vídeo.